Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Sem Pressa. E eu tenho certeza que esse episódio você vai ficar enlouquecida do começo ao fim. Nós temos uma convidada muito especial. Hoje, no nosso café, a nossa convidada, eu acho que ela é mais especial, né? Eu não posso falar que eu amo, eu sou suspeita. Mas, gente, ela é mãe, mentora, amiga e pastora. E é Tayane Brasil. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por você estar aqui com a gente. Amém. Nesse tempo, hoje. E eu queria já começar logo destravando. Sim. Quem é Tayane Brasil? Tayane Brasil é mãe, né? Mãe, eu falo que nem a sua mãe do Caleb, é uma mãe, eu falo, profética, mãe de muitas nações. Eu acredito que Deus me levantou para esse tempo, para cuidar espiritualmente, não só maternalmente, né? Mas espiritualmente também de muitas mulheres, de muitas pessoas. Esposa, pastor Douglas, que é o meu esposo, casado há 7 anos. A Tayane é divertida, eu sou muito divertida, gente. Eu tenho essa cara de séria, de brava, mas eu sou muito divertida. Amiga de Deus, amiga das pessoas que Deus aproxima de mim. Eu falo que é uma mulher de fé, né? A fé não pode faltar. Eu falo que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente crê. Então a Tayane é uma mulher de fé, uma mulher de coragem. Eu falo que Deus me tirou desse lugar de medo e Deus me trouxe coragem, Deus me trouxe ousadia. Essa é a Tayane. Eu falo que é muito difícil a gente falar um pouco da gente, né? É muito difícil quando a gente faz essa pergunta, quem é você? Mas essa é um pouco da Tayane. Ótimo. Amiga, deixa eu ir um pouquinho mais. A Tayane, seu encontro com Jesus. Como que foi? Pode começar. Então, gente, eu conheci Jesus, eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos de idade. Eu lembro que meu pai me levava nas reuniões da Universal, né? Eu costumava muito ir na reunião da Universal. E eu lembro que ali eu verdadeiramente encontrei ali o Espírito Santo, que hoje eu falo que é meu melhor amigo, gente. Como ficar longe desse amigo Espírito Santo? Eu falo que a gente tem amigos e amigos de Deus, mas a gente tem um amigo mais que especial, que nos entende, que nos compreende, que entende quando a gente não tá bem, não nos julga, nos abraça, nos ama, nos acolhe, nos entende. E eu conheci esse amigo Espírito Santo, eu tinha acho que 7 para 8 anos de idade. Foi quando eu comecei a ter encontro ali com Deus, foi quando, na verdade, eu queria entender o que aquelas pessoas buscavam ali, né, nos cultos, aonde eu frequentava. E eu fiquei muito curiosa, sabe aquela menina curiosa? O que esse povo tá orando, gente? Eu quero saber, eu quero desfrutar um pouco disso daí. E foi quando ali eu queria conhecer e o Senhor falou pra mim, me ora e pede que eu vou me revelar pra você. E ali eu era bem novinha e eu comecei ali a ter alguns flash ali de experiências com Deus. Eu era bem nova e eu já comecei, na verdade, a viver experiências nessa idade. Isso. Lindo, amiga, lindo. Que dentro de você acha que foi te transformando? Foi transformando muito, né? Na verdade, quando eu comecei a conhecer Jesus, ali ter o encontro verdadeiro com Deus, eu era muito nova. Então, por ser muito nova, eu acabei não conhecendo mais profundo, né? Eu ia muito assim, eu tinha, na verdade, ali um líder espiritual, né? Uma pessoa que cuidava de mim espiritualmente, era o meu pastor, e tinha algumas pessoas que me auxiliavam, né? Eu sempre falo da tia Lana, que é uma vizinha que morava do meu lado, e sempre quando eu queria descobrir um pouco sobre como era Deus, como eram as experiências com Deus, eu sempre ia à tarde para casa dela e nós orávamos. Legal. E era muito engraçado porque ela falava, Tatinha, vem, chegou a hora da oração. E era 3 horas da tarde, eu nunca me esqueço desse horário. Eu falo que era os meus momentos de encontro com Deus, era na casa da tia Lana às 3 horas da tarde. Tem coisas e pessoas, né, que marcam, né? Sim, e ela me marcou toda a minha infância. Ela me ensinava a orar, e eu ficava com dúvida, e ela ali falava muito assim, olha, você vai sentir isso, você vai ver isso, e você ora para Deus te mostrar isso. Você tem que orar porque Deus vai te usar, e não sei o que. E ali eu comecei a ter experiências ali com Deus, naquele momento ali, e isso foi transformando, né, porque eu falo que conhecer a Deus é uma transformação de dentro para fora, né? Com certeza. E ali me faz lembrar um pouco, quando eu falo sobre isso, da passagem de Jeremias, né? Porque quando Deus chama Jeremias, Jeremias ainda era uma criança. Jeremias não sabia falar, porque Jeremias não tinha ali maturidade, era uma criança, mas Jeremias já estava marcado ainda no ventre da sua mãe. Isso mexia muito comigo, é uma palavra que persegue todo o meu ministério. Por quê? Porque quando Deus me chamou, eu era muito nova, e eu falava, gente, eu não sei falar, eu não tenho conhecimento,
eu sou apenas uma menina. E ali o próprio Espírito de Deus me capacitava e me instruía. Isso ia me dando maturidade. E tanto que algumas pessoas hoje, né, elas costumam me chamar assim, é a senhora, pastora. E às vezes eu fico, gente, eu sou a pai. Não? Elas falam, mas é por conta do nível de maturidade espiritual que você carrega. E eu já carregava essa maturidade espiritual nova, né? Desde nova. Isso que eu ia falar. Apesar de tudo, já era bem nova, 7, 8 anos. E depois você foi acrescentando na sua vida. Eu tenho muitas curiosidades. Você conheceu Jesus muito nova. Mas você sempre teve maturidade para andar com ele? Então, como eu conheci Jesus muito nova, então eu não tinha ainda vivido as coisas que eu queria viver, né? Porque eu falo que viver com Cristo é viver uma vida de renúncia, né? Então, eu não tinha ainda vivido, na verdade, tudo que eu queria viver. Fui entrando na adolescência, na parte ali do ensino médio, e a gente começa a se conectar com outras pessoas, né? A gente começa a ter experiência, ensino médio começa a se conectar com outras amigas de sala, e adolescência. Então você começa a ficar muito curiosa e querer experimentar muita coisa. E foi nessa fase que eu me desviei, né? Eu comecei ali muito cheia de Deus, muito cheia de experiência, muito cheia ali da unção de Deus. Mas quando chegou nessa fase do ensino médio, foi uma fase que eu me afastei, que eu conheci, comecei a namorar, e eu comecei a me afastar, comecei a viver ali, na verdade, ali um evangelho falso. Eu falo que foi uma experiência muito marcante na minha vida, porque foi quando eu comecei a querer viver com Deus e viver também na totalidade do mundo. Então eu vivia, na verdade, em cima do muro. Eu vivia uma coisa para as pessoas, mas dentro de mim por fora eu era a Tayane crente, por dentro eu era uma outra Tayane. E eu tinha vergonha, na verdade, de expor a verdadeira Tayane ali, que queria viver aquele momento de mundo, de festas, de estar com as amigas, de querer mostrar para as pessoas uma coisa que eu não sou, aquele vazio, né? A gente tenta mostrar que a gente está cheio e, na verdade, a gente não está, a gente está vazia. E ali eu era crente para muitas pessoas, porque as pessoas me conheciam da Tayane cheia de Deus, mas por dentro eu estava vivendo ali uma fase de conhecimento e de desenvolvimento, e que eu queria viver e acontecer, mas eu também não queria expor isso para as pessoas. Então eu acabava ficando em cima do muro. Na verdade, são as duas identidades. Eu vivia duas identidades nessa época. Foi um momento bem difícil. Então foi a época que eu me afastei, mas logo depois eu voltei. E como que você voltou? Ai, como que eu voltei? Vamos lá, gente. Olha, eu falei que ela não ia nem combater. Voltar pra mim foi uma experiência muito grande, porque eu lembro que eu tinha um amigo, eu tenho esse amigo até hoje, né, o Yuri, e o Yuri, ele orava por mim, ele sempre me evangelizava, ele falava, olha, ele orava e falava, Jesus, traz ela aqui no culto, traz ela no culto, Senhor, que ela entre por essa porta. E eu lembro que eu tava bem afastada, minha adolescência, casei, fiquei bem afastada, assim, bastante tempo. Eu tive 2 fases de afastamento da igreja, né? Vou falar da segunda, que eu acho que ela é mais impactante e faz mais sentido. E eu lembro que quando eu voltei para Jesus, nessa segunda vez, ele tava orando para mim poder voltar. E eu lembro que um dia minha avó tinha uma ferida na perna, né? E eu que cuidava da minha avó, dava banho. Ela começou a ficar um pouco com Alzheimer. E nesse dia eu desci, só que eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu tava com uma saia da África e que eu botava essa saia da África e eu ia pro culto. Só que eu e o Douglas, meu esposo, a gente vivia muita escassez financeira, muita escassez. Falta de dinheiro, falta de comida. E eu lembro que nessa época ele tinha pagado o aluguel e tinha sobrado R$10 do aluguel. Aí eu desci na minha casa, tinha um brechó, e eu vi uma saia, assim, bem africana, bem linda. E quando eu olhei aquela saia, me deu saudade da minha época da igreja. E aí Deus falou pra mim assim, você vai comprar essa saia, sabe, pro culto hoje. Aí eu lembrei do sonho. Aí eu perguntei, quanto que é a saia? Aí a moça, é R$10. Aí eu lembrei, eu falei, mas R$10 é o valor que sobrou do aluguel. Aí Deus falou, pega a saia e vai no culto hoje, porque hoje eu tenho um encontro com você. Aí eu fui pra minha avó esse dia, cuidei da minha avó e tudo. Só que eu não sabia que esse meu amigo tava orando por mim no culto, já me esperando entrar pela porta. E eu lembro que quando eu cheguei, desci, peguei a saia, subi, eu e o Douglas já estávamos afastados, e eu falei, Douglas, eu vou no culto hoje. Ele falou, eu não vou voltar. Eu falei assim, mas eu vou no culto porque Deus me chamou. E aí, quando eu cheguei no culto, assim, meu amigo chorou muito, Deus, assim, tomou ir lá no mover de Deus, porque ele estava orando para que eu entrasse por a porta daquela igreja. E aí faz a gente lembrar muito, né, como é importante a gente ter amigos que oram pela gente, independente do lugar, independente da situação que a gente esteja. Por isso que eu falo que é bom a gente estar e caminhar com pessoas do mesmo propósito. Porque quando a gente caminha com pessoas do mesmo propósito, aquela pessoa vai entender o momento que você está passando ruim, ela vai interceder pela sua vida e orar pela sua vida.
Esses são os amigos de Deus. Eu acho que depois disso tudo, a gente já conhecendo um pouquinho essa história, o que você passou a entender sobre Deus? A partir desse momento aí, pegando nessa segunda jornada que você voltou novamente. Que Deus é um Deus de amor. Todo mundo fala, ai, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Só que eu sei que existem situações que a gente escolhe viver e a gente tem que entender e ter a clareza de que a gente planta. E existem coisas que não é Deus, existem coisas que é vida, que são escolhas nossas que faz a gente viver. E eu entendi que tudo que eu plantei, tudo que eu decidi viver naquele tempo, eu teria consequências, e que não seria a mão de Deus pesando, mas seriam consequências das minhas escolhas. Sim. São coisas normais da vida. E eu comecei a ver um Deus que, na verdade, era um Deus de amor. Era um Deus que me amava, independente do momento que eu estava vivendo, independente da minha escolha, independente do lugar que eu estava. Era um Deus de amor, né? E a gente, na verdade, eu já vi uma mulher ali muito cheia de traumas, né? Da infância, meu pai tinha ali, né, separado da minha mãe. Então eu tive essa falta de paternidade, então eu tive essa dificuldade de enxergar Deus como um pai. Então essa minha volta de novo, eu comecei a ver Deus, na verdade, como um verdadeiro pai. Eu já tinha experiência com ele, mas eu não só conhecia um Deus de experiência. Eu conhecia um Deus que desejava habitar em mim e um Deus que desejava viver e estar dentro de mim. Então eu senti ali o amor de Deus, foi uma experiência de amor. Eu conheci um Deus que nos ama e que ele rompe limites para nos encontrar. Foi isso que eu comecei a conhecer de Deus nesse tempo. De pai para filha. Né? De pai para filha. Então já vamos na sequência, de pai para filha. Você entrou num ponto. Eu conheço muita gente que hoje tem muita dificuldade de confiar em Deus por conta que não conseguiu ou não consegue confiar no pai terreno. E como que foi isso para você e para quem tá ouvindo, e talvez essa pessoa tenha dificuldade hoje de confiar, assim, porque uma coisa é você saber que Deus é amor, Deus é de provisão, mas aquilo de confiar, porque não consegue confiar no pai aqui da terra. Então é mais difícil esse relacionamento. Talvez a pessoa que está assistindo, ela também teve essa dificuldade, ou está tendo a dificuldade de se relacionar com Deus, porque ela não se relaciona com o pai daqui. Como que você pode ajudar essa pessoa a entender que não é a mesma pessoa e que Deus, ele é Deus confiável, ele é Deus de promessa, ele é Deus de amor? Como que você, que viveu isso na prática, pode ajudar essa pessoa? Sim, na verdade tudo começa na base, né, Marcela? Tudo começa na base, né? E a base de toda criança são os pais. Então tudo começa na infância, né? Na verdade o meu trauma, ele começou na infância quando minha mãe abandonou meu pai, eu não entendia. A criança, quando ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo conforme os pais e o ambiente ali, ela vai conhecendo, vai vivendo, vai vendo, ela começa a ter aquelas repetições, né? Então, por exemplo, se a minha mãe é uma mãe que é viciada em telefone, fica o tempo todo em telefone, eu vou entender que eu preciso ficar o tempo todo no telefone porque eu vou crescer vendo isso. Normal, vou achar isso normal. Então, crescer sem o meu pai, na verdade eu não cresci sem o meu pai porque eu via meu pai aos finais de semana, mas a ausência do meu pai trouxe essa dificuldade para mim enxergar Deus como um pai. Por quê? Porque eu assimilava o meu pai, que deveria que me proteger, deveria que me amar, deveria que cuidar de mim, aquele paizão que protege. Eu comecei a assimilar ele a Deus, só que eu não entendia que são coisas totalmente diferentes. Porque o pai da terra, você tem ali o pai da terra que te instrui nas coisas da terra. Agora, Deus, o Senhor, ele é o criador de todas as coisas, ele está acima do meu pai. Então eu comecei a entender que o meu pai sair de casa foi uma escolha dele. Foi uma escolha, uma decisão dele, que ele escolheu, que ele decidiu na vida dele. E que eu não podia intervir nessa escolha, porque ele já era adulto e ele e a minha mãe sabiam o que estavam fazendo. Então, o que acontece? Às vezes a gente acaba pegando a responsabilidade dos nossos pais, a gente acaba sugando essa energia, sugando essa responsabilidade dos nossos pais, e a gente acaba tomando essas dores pra gente. E isso faz com que a gente se revolte contra os nossos pais paternos e terrenos e se revolte contra Deus. Né? Acaba sendo muito automático. Mas como que eu fiz para não misturar as coisas, na verdade, né? Eu comecei a entender que o meu pai era ser humano e que ele poderia falhar e que eu teria que perdoar ele, porque, na verdade, a gente só começa, na verdade, a romper e a quebrar essa barreira com o nosso pai terreno quando a gente libera perdão. A gente costuma falar muito assim, mas meu pai me abandonou. Ok, seu pai é falho, ele errou. Talvez ele escolheu viver algo, foi uma decisão errada, ele vai colher isso em algum momento da vida dele. Mas e você? Às vezes a gente fica bloqueada porque a gente carrega coisas que não é responsabilidade nossa. E eu comecei a liberar isso. E é muito importante você fazer essa pergunta, Marcela, porque nessa fase, quando meu pai ele decidiu ir viver uma outra vida, foi uma fase bem difícil, porque eu comecei a criar muita raiva do meu pai, eu não queria falar, não queria ter contato.
eu não queria me comunicar muito com meu pai. Mas Deus, quando eu comecei a me relacionar com Deus, Deus começou a me fazer entender que ele era diferente do meu pai terreno. E que ele amava o meu pai terreno independente da escolha dele. E que um dia o meu pai terreno ia ser moldado por Deus como eu estava sendo moldada. E isso começou a trabalhar em mim esse amor. Eu preciso perdoar meu pai, porque eu preciso liberar a minha vida. E o perdão faz com que nós ficamos presos e aprisionados a coisas que Deus quer nos liberar. Existem muitas pessoas que não liberam perdão e hoje são pessoas aprisionadas emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, profissionalmente. E às vezes essas pessoas acabam procurando e achando que é algo que fizeram. Não, às vezes são perdões que precisam ser liberados. São curas que precisam ser estabelecidas. E aí eu comecei a ver Deus como pai. Quando eu comecei a liberar perdão pro meu pai na terra, eu comecei a enxergar Deus como um pai que ama, como um pai que protege, como um pai que cuida de mim, como uma verdadeira paternidade de Deus. Porque, na verdade, não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele que nos escolheu, né? Então eu falei assim, eu tenho que ser grata, é Ele que me escolheu. Sim. Quem sou eu, gente? Muito bom, muito bom. Então é isso. É liberar perdão, é entender que humano, né? Todos humanos, todo mundo aqui é falho. Nós somos pessoas, né? Nós todos somos falhos, né? E algo que eu tenho comigo eu fico assim, ó. Porque tem hora que fala assim, essa pessoa me irritou profundamente. Aí eu penso, mas eu preciso saber o que Jesus ama nessa pessoa. Jesus ama. E aí a gente entende que se a gente não perdoar, quem vai sofrer as consequências mais somos nós do que o outro. E o que Jesus faria, né? E a Má falou agora disso, eu pensei agora já até pra você ajudar a gente nisso mesmo, ainda continuando nesse assunto de perdão. Porque às vezes a gente fica, é normal a gente ficar irritado. É verdade. E acontecem coisas aqui também que tiram a gente do prumo. Há pessoas que vão te magoar. Amiga, e aí para uma pessoa que às vezes está com isso, qual o melhor caminho? É ajoelhar e pedir para Deus, mesmo você não entendendo, você tem que perdoar, na verdade, entendeu? E me fala um caminho aí. Então, eu falo que, eu ouço muitas pessoas falarem que tem gente que perdoa da boca para fora, né? Isso, é isso mais ou menos que eu ia chegar nisso, mas eu falei, bom, porque às vezes é fácil a gente falar, tá, te perdoo, mas a pessoa às vezes não entende que aqui dentro é uma coisa mais forte. E às vezes é difícil mesmo a pessoa entender, porque nós somos seres humanos. Eu acho que o melhor caminho pra gente viver essa verdadeira liberação de perdão é você entender que você não tem domínio sobre as pessoas. Por exemplo, se a Marcela faz algo que vai me machucar, eu não tenho domínio sobre as ações da Marcela. E eu preciso procurar entender antes de julgar a Marcela o porquê que a Marcela agiu assim. Será que a Marcela não estava no dia bom? Será que a Marcela está vivendo um processo na vida dela? Ótimo. Ou será que a Marcela agiu assim porque talvez eu agi de uma forma que fez com que a Marcela gerasse isso, esse sentimento? Porque às vezes a gente fica muito preso no que alguém fez com a gente. Mas o que talvez a gente juntou, talvez o que a gente fez para que essa pessoa agisse dessa forma com a gente? Então, assim, o melhor caminho eu falo que Jesus, ele nos ajuda a liberar o verdadeiro perdão. Porque, primeiro, você precisa reconhecer que talvez você errou, e talvez você compactou para esse erro, você compactou para essa situação de dor, de mágoa, de magoou sozinho. Às vezes você fez alguma coisa, você precisa reconhecer. Isso. Né? Eu acho que primeiro tem que ter humildade também. Né? Humildade de reconhecer que talvez a gente errou, né? Aconteceu um fato até bem interessante, a gente falando sobre perdão. Eu tô morando agora num condomínio, né? E a minha vizinha reclamou. Ela, na verdade, ela gritou assim, xingou, deu um palavrão assim. E ela falou assim, cala a boca! E aí eu fiquei muito chateada, muito chateada. E ela falou, ela tinha ido antes na portaria, falando que eu oro alto e que eu falo alto. Num primeiro momento eu me irei, fiquei irada. Só que ali naquele momento, a primeira coisa que eu falo pra você não deixar a mágoa entrar aconteceu uma situação que te machucou antes de você deixar entrar pro coração, já pensou, já cogitou, recicla aquilo, vê se vale a pena. Porque se não vale a pena, você já corta o laço por ali. E é uma decisão. É uma decisão. Você tem que decidir querer. Recente. A vizinha de baixo, eu fui jogar, eu contei isso no Instagram, onde eu fui jogar um pouquinho de água num copinho e pingou na casa dela. Mas assim, ela gritou e me xingou de um palavrão tão feio. E a minha filha tava do lado. E eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assim,
E a Marcela Carne já queria ir lá. Porque eu era aquela pessoa que eu não levava desaforo. Sem Jesus eu não levava desaforo. Com Jesus eu prefiro levar, né? Mas eu fiquei tão triste. E eu falei, Jesus, é uma decisão. É uma decisão, eu tenho uma raiva. Só que não tá fácil. Minha carne não quer perdoar, minha carne quer ir lá brincar. Só que o que eu fiz? Eu me tranquei no quarto. Falei, Senhor, eu não tô conseguindo não ter raiva. É sobre Mas isso. Jesus vai me ajudar. Eu não saio daqui enquanto eu não liberar esse perdão. Só que é uma decisão. E ele se trancar e falar assim, eu tô aqui e me mostra minhas feridas. E Jesus, quando a gente se permite, ele vem lá e mostra um monte de coisa que a gente faz e fala assim, olha, você também errou. E também você liberou perdão. Mas é uma decisão de você se trancar no quarto. Porque a gente vai de graça, assim. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu liguei pra portaria, eu falei, ela tem que me respeitar, porque eu sou uma mulher de Deus. Ela não sabe o que ela tá se metendo. Na hora Deus falou pra mim, não. Você não pode ser uma crente só de boca. Você tem que viver esse verdadeiro cristianismo dentro de você. Essa verdadeira mudança de dentro pra fora. E eu lembro que na hora, eu fiquei muito chateada e eu chorei. Porque antes, eu arrumava barraca, agora eu choro pra Deus. E eu chorei e falei, Senhor, faz justiça. E quando eu fui para aquele canto de oração, o Espírito Santo falou para mim, eu não vou fazer justiça porque você tá errada. E ele, naquele mesmo momento, o Senhor me fez. Eu falei, não, eu vou orar, porque tem alguma coisa errada. Abri a Bíblia e falei, Senhor, fala comigo. E aí só vinha palavras de confronto e eu falei, tá bom. E quando eu parei, decidi parar e ouvir a voz de Deus sobre aquela situação, o Senhor falou para mim, você fala alto, o seu tom de voz é alto, incomoda. Ainda que a religião dela não seja a mesma do que a sua, incomoda, e nem todo mundo é obrigado a ouvir você orar. E naquele momento eu peguei o interfone e eu liguei 3 vezes pra casa dela pra pedir perdão. Ainda não consegui falar com ela, mas eu vou até ela pedir perdão. Porque eu falo que é melhor a gente gerar paz do que guerra, né? Às vezes a gente busca as nossas próprias guerras. Decida liberar paz. Maria, em que momento você entendeu que precisava ajudar as pessoas? E aí a gente já entra nessa parte porque, gente, é mentora. Então ela já tá nesse caminho. Mas eu sei que isso você descobriu algum tempo lá atrás. Sim. Conta pra gente. Gente, eu descobri quando eu... Na época lá da idade de 8 para 11 anos, eu lembro que eu recebi uma ligação, porque Deus me usava muito na igreja, né? E eu recebi uma ligação nessa época. E quando eu recebi essa ligação, foi de uma moça falando, chorando muito, muito chorando. Ela falou assim, nossa, eu sei que Deus te usa e eu preciso muito que você faça uma oração, porque aconteceu isso e aquilo. Eu era muito novinha, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou orar? E eu bem novinha ali, e ela falou, só faz uma oração que Deus te usa muito. Eu lembro que naquela época eu fiz uma oração, e no outro dia aconteceu. Foi assim, muito rápido, muito, muito rápido a minha oração respondida. E depois daquele dia, muitas pessoas começaram a me procurar para orar. E eu lembro que eu gravava muito vídeo de palavra no Instagram, eu gravava muito vídeo, eu deixava uma palavra, eu falava palavras de ânimo, palavras ali para entusiasmar as pessoas. E as pessoas, como me via muito, elas começavam a me pedir oração. E ali eu comecei a entender que eu precisava ajudar as pessoas. E ali eu passei anos até chegar nessa fase adulta, né? Orando pelas pessoas, auxiliando elas em oração. E eu falo, era uma sabedoria que vinha de Deus, porque humanamente, assim, eu não tinha conhecimento, né? E eu lembro que quando foi chegando na fase adulta, eu recebi uma palavra profética, né? Que foi uma palavra de uma apóstola, e a Cristina, uma queridona, e ela falou pra mim assim, Deus vai te levar em lugares que você não imagina, Deus vai te fazer sentar em mesas que você não imagina, mas eu vejo Deus colocando mulheres. E aí eu falei assim, nossa, Deus vai colocar mulheres, mas o que eu vou falar pra essas mulheres? E aí eu falei, Senhor, o que eu vou falar pra essas mulheres? E aí ela falou assim, o Espírito de Deus vai te capacitar, o Senhor tá te dando uma unção de capacitação para esse tempo que ele vai fazer na sua vida. E eu lembro que ali vinha muitas mulheres me pedir ajuda em determinadas situações espiritual, né? Uhum. E eu tinha ali discernimento, ajudava, auxiliava. E ali eu falei assim, não, eu preciso gerar algo aí. E foi aí onde Deus começou a gerar no meu coração a mentoria, que hoje é algo que expandiu, né, em 4 cantos da terra. Sim, e foi assim que eu conheci ela. Né, Mar? Acho que você também, né? Nossa mentora, maravilhosa, e que eu amo muito, mas ela intercede em tudo mesmo, gente. Foi aí que começou a mentoria. Foi aí que começou a minha mentoria, ela e minha amizade. Ela é uma mulher de Deus. Onde você chega que é diferente, é um outro ambiente, você Glória consegue entender e ver quando é uma mulher de Deus. Glória né? a Deus. E eu conheci a Tayane, eu não sabia que ela era mentora, olha que loucura, né? Ela tinha um evento na igreja onde eu estava, e aí ela foi orar pra minha pastora, e eu sou daquela que eu fico
observando. Quem é essa mulher que ora diferente? Ela orava tão diferente. Eu falei assim. E na época eu tava com uma amiga, eu falei assim, quem será que é ela? Quem é ela? Ela não é da igreja, né? E aí ela procurou, eu falei, seu Instagram. E naquele dia eu comecei a seguir. E você tava fazendo muitas lives. Foi, época de live. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso conversar com essa mulher. E eu comecei a conversar. E aí você falou alguma coisa, eu vou começar uma mentoria. As 2, 3 primeiras que começarem a responder, eu vou chamar. E foi ali que eu conheci você, assim, real, sem saber de evento, que você fazia nada. E ali, na nossa primeira conversa, que eu nunca consigo, jamais esquecer, eu tenho meu caderno lotado. Mas ali foi onde eu comecei a receber a minha primeira profecia. Glória e foi tão rápido. Ela ministrou algo e não deu o quê? 3 dias já começou a acontecer. Glória aí depois foram. E eu nunca me esqueço, gente, como é bom você andar com pessoas de Deus, pessoas que caminham com você, Glória que a oram Deus. com você. Né? Hoje em dia tem mentoras de tudo, mas o diferencial é você ter uma mentora do céu, né? E eu lembro que eu tinha que tomar uma decisão, você se lembra disso? E eu falei assim, Tayane, eu vou tomar porque eu tô olhando pra esse lugar, tô olhando pro financeiro. Só que meu coração não quer. E aí você orou e falou assim, mas Deus não quer. E você não vai tirar, você não vai fazer, e Deus vai encher os cestos 12 meses. Foi. E ali eu marquei. Nossa, foi. E eu sem entender, meu marido já tinha tomado a decisão. Falei, Douglas, falei com a Tayane. Aí ele, meu Deus, o quê? Eu falei, não, a gente não vai. E assim, a gente tomou a decisão debaixo de uma fé, mas a gente só entende quando uma pessoa é de Deus, quando aquela palavra que vem, ela te dá paz. É verdade. E dali foi uma obediência. Então, gente, essa mulher é fogo vivo. E ela tem fé por você, por mim e por tantas pessoas. A gente não pode andar debaixo da fé de uma pessoa, mas andar com uma pessoa que tem ousadia de Glória fé. a Deus. É a Tayane. Glória a Deus. Ela, assim, isso é uma bênção. Uma bênção, gente. Agora eu também quero falar. Eu também quero falar, então, peraí. A minha parte do meu. Primeira vez que eu conheci, gente, é que assim, não, agora eu no meu coração. A Tayane entrou na minha vida no momento que eu mais. Eu já falei isso uma vez, mas foi no momento que eu mais estava precisando. E a palavra que veio pra mim, eu tava orando desde ontem, orei hoje, foi transformação. Transformação. Porque eu me descobri nesse processo. E você, eu acho que fez parte total desse processo da minha vida. Tem feito, uma amiga. Amém. Mas assim, Deus me abençoou muito com a sua Glória vida. a Deus, amém. Com a sua. Amém. Eu digo nem só da mentoria, mas cada palavra sua, É. cada conversa que a gente tem. E ela realmente entrou pra rachar na minha vida. Né, amiga? O desbloqueio. Foi um desbloqueio total na minha vida. Ai, E eu só tenho a te agradecer também. Glória a Deus. E quando você anda com uma mulher de Deus, assim, o que ela te apresenta? Mulheres de Deus. É verdade. Quando você tá nos eventos que ela faz, o que te aparece? Mulheres de Deus. Eu e a Elisa, a gente não se conheceu, mas a gente tava debaixo da sua oração. Foi mesmo. Mas a gente tava debaixo. Então, de alguma forma, esse encontro só aconteceu porque a gente tava debaixo de uma oração. Foi verdade. Você é movido do céu. Então, gente, é esse lugar. E é lindo, né? Como que as coisas se conectam, assim, né? É verdade. Eu falo que é uma conexão, né? E tanto que tem a parte no encontro que a gente fala, se conecta. Existe a parte da conexão, e essa conexão é porque Deus nunca vai colocar 2 pessoas diferentes no mesmo ambiente se não tiver propósito. Ainda que seja só para uma oração, mas Deus nunca vai alinhar 2 pessoas em um ambiente se não tiver propósitos naquele ambiente. Então, assim, se todas pegassem essa chave nesse momento, já estariam ali conectadas com as suas conexões ali, já estariam vivendo o seu verdadeiro propósito. Eu falo que não é bom a gente caminhar sozinha, né, Elise? A gente tem que caminhar com pessoas de Deus. Com certeza. Pessoas que decidam viver esse propósito conosco. Acho que puxando esse gancho aí, amiga, para todo mundo, mulheres que tá vivendo hoje uma versão que não é delas, dá uma palavrinha, o que você diria, assim, talvez um resumo, numa única frase, para que elas possam ser um auxílio para elas. Então, a pergunta, amiga. As mulheres que estão vivendo uma versão que não são delas. Nossa! E já puxando o gancho de propósito, de tudo, entendeu? Sim. Eu acho que uma palavrinha ou alguma coisa que traga, de repente, para todo mundo que estiver assistindo, mulher, pessoa, toque no coração mesmo. Então, eu falo que às vezes existem mulheres que não estão vivendo o seu verdadeiro propósito, não é talvez porque elas não queiram viver o propósito. Sim. É porque às vezes elas não têm ninguém que entusiasme elas ou que dão aquele combustível para elas começarem. Eu falo que nosso combustível principal é Deus, mas até que a gente entenda que aquela voz está vindo de Deus, existe todo um caminho, né? Um percurso. Existe todo um percurso. E quem tá com você? É verdade. E outra coisa também, né, Elise? Porque eu falo que muitas mulheres, eu creio que tem muitas mulheres agora ouvindo a gente que estão debaixo de uma palavra, e talvez a palavra que você recebeu foi avante,
foi avance, foi vai adiante, Deus é com você, esse projeto é de Deus, esse projeto vai dar certo, vende tudo e vai embora para outro país, vende tudo, sai desse relacionamento abusivo, você não merece isso, estar nesse lugar. Mas eu falo que a palavra, ela começa, na verdade, a criar eficácia quando há um movimento debaixo dessa palavra. E eu falo que a gente precisa desse verdadeiro movimento. Hoje, eu falo que eu vivo tudo que eu tenho vivido no Senhor, eu sou louca. Adoro. As pessoas falam assim, nossa, pastora, como que você vive isso? Eu falo assim, é loucura. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo. E se eu não vejo, eu não estou vendo nada, mas eu creio que o céu vai se movimentar, porque eu estou debaixo de uma palavra. Você é a prova viva de entrega. Isso. E a palavra, ela é tão importante porque a palavra, ela faz todo o ambiente se tornar propício para aquilo acontecer. E eu quero dizer algo para vocês, eu até sinto Deus aqui. Hoje, tudo que está impedindo você de viver o seu propósito está caindo por terra hoje. Porque Deus não vai colocar um propósito na mão de alguém que não tem capacidade para levar algo que carrega o nome dele. E se ele liberou a palavra sobre a tua vida, você está debaixo do respaldo do céu. E às vezes a gente fica um pouco com medo de fazer aquilo que a gente sabe que vai dar certo, aquilo que a gente sabe que o Senhor nos chamou para fazer, porque por muitas das vezes a gente fica preocupado com o que as pessoas vão pensar, ou se as pessoas vão falar assim, tá querendo aparecer, tá querendo agora dar uma de podcast, tá querendo dar uma agora de empresária. Não! Vai debaixo da palavra, se move debaixo da palavra, porque a palavra vai te levar aonde o Senhor falou que te colocaria. A palavra vai fazer cumprir o propósito que o céu reservou para você. Então, na verdade, a minha palavra para você é avante mesmo com medo. Avance mesmo com medo. Tayane, eu tô com medo, avance. Tayane, eu tô aflita, avance. Por quê? Porque o medo é o impedimento. E às vezes é o impedimento que o próprio inimigo coloca, porque ele sabe que quando você chegar onde você tem que chegar, você vai ser ali um estouro ali para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Então, na verdade, o inimigo só tenta nos parar porque ele sabe da capacidade que Deus colocou pra gente. E o medo paralisa, né? E o medo o medo paralisa. É uma das coisas que a gente mais trabalha hoje nas mentorias. Eu atendo hoje 26 mulheres. Essas 26 mulheres, muitas chegaram com medo. Ótimo. Isso eu ia pegar já, puxar também no gancho. O que mais é repetitivo, padrão, na mentoria. Porque a mentoria é pra mulheres, né, amiga? Sim. É medo. É medo. Medo e inconstância. O medo que impede a inconstância, que não deixa ela permanecer constante naquilo que vai fazer ela avançar. O medo paralisa, a inconstância faz você não entregar com qualidade aquilo que precisa ser entregue para você chegar onde você tem que chegar. Ótimo. E existem coisas que dependem do nosso tempo. Sim. E eu falo que algo que é inegociável é o nosso tempo com Deus. Por que existem muitas pessoas hoje, Elise, confusas daquilo que Deus liberou sobre elas? Porque elas não têm tempo de oração. Quando você tem o seu tempo de oração com Deus, a dúvida sai, o medo sai, você sai mais corajosa, igual uma leoa. Você tem coragem para fazer até aquilo que você não tinha ontem, de ontem você já faz. Mas eu falo que escolha ter tempo para Deus, escolha ouvir a voz de Deus. Que Ele vai te encorajar. E agora nós vamos para uma parte que eu amo, que é na ponta da língua. Amiga, fica à vontade, responde o que vier no teu coração. Eu e a Marcela vamos fazer uma palavra, um jogo de palavra, uma frase. O que estiver no seu coração, na sua mente, é na ponta da língua mesmo. Sim. Antes ou depois? Depois. Fé ou processo? Processo. Cura ou tempo? Tempo. Silêncio ou confronto? Confronto. Ser forte ou ser verdadeira? Ser verdadeira. Controle ou entrega? Entrega. Um versículo que você carrega. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Um livro. Um livro. Bom dia, Espírito Santo. Caleb é? Ai, gente. Eu vou chorar. Eu amo Caleb, gente. Caleb é... Ai, gente, Caleb é um milagre na minha vida. Milagre. Eu fico até emocionada falar do Caleb. Caleb é um presente de Deus. Uma fase muito difícil da minha vida. Eu sei. É que a gente acabou não falando dele. Nossa. A gente falou de tudo, Douglas. Nossa, Caleb, meu Deus. Caleb, deixei pro final. Ainda bem que você deixou pro final. Se você me perguntasse, não ia sobrar maquiagem. Gente do céu. Nossa, Caleb, meu Deus. Um testemunho muito grande, Caleb. Deixa pra próxima. Café sem pressa, pra você, o que é? Encontro de mulheres que carregam histórias impactantes.
Uau! Uau! E finalizamos mais um episódio do nosso café. E eu tenho certeza que você não vai sair desse episódio da mesma forma que você entrou. Não tem como. Não tem como. Então, se você sair, você assiste 3 vezes. Impossível. Impossível. E eu quero te agradecer. Ai, obrigada. De coração. Assim, é um presente. Gente, vocês tinham que estar aqui. De verdade, pra sentir. Isso aqui tá surreal. Obrigada por você ser essa mulher ousada, ousada, destemida, corajosa, que sai do Rio de Janeiro e vem pra cá e daqui volta pra lá e vai pra todo lugar que o Senhor manda. Glória E pra mim é uma honra te chamar de amiga, porque é uma amiga que é uma mulher de Deus. Isso pra mim não tem preço. Glória tem a Deus. pessoas que procuram mulher de performance, eu procuro mulher de Deus. Você Glória é uma mulher de Deus. Amém. É lindo Glória a Deus. andar do seu lado, ter você. E, gente, se você tiver a oportunidade, ande com essa mulher, seja mentorada por essa mulher, Glória a que Deus. não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Obrigada. Amém, Obrigada mesmo. Deus te abençoa. Amiga, ela já falou tudo, mas eu também queria te agradecer do fundo do meu coração. Glória a Deus. Você sabe o amiga. tanto que eu te amo. Amém. E eu quero que todos vocês, óbvio, vocês vão compartilhar. E eu espero que vocês sintam realmente no fundo do coração de vocês a mensagem que ela deixou. Avance. Não deixe o medo de parar. É verdade. E pra mim, a palavra é... Ela, pra mim, hoje, espero que pra vocês também faça sentido, é transformação. Glória a Vocês Deus. comecem histórias novas na vida de vocês. E eu quero te dar uma lembrança minha da Marcela, É um presente. pra você lembrar sempre da gente. Obrigada, amiga. Realizada com meu nome. Obrigada, meninas. Eu amei. Gente, eu quero agradecer a vocês. Obrigada pelo convite. Eu amei, foi maravilhoso estar com vocês, transbordar um pouquinho dessa presença de Deus. Eu tenho certeza que cada um de vocês que ouvirem e verem esse podcast vão ser impactados pela glória de Deus. Porque o que o Senhor tem derramado é além disso daqui. E se prepare, o processo traz cura. Amém. E vamos finalizando. Eu quero pedir, só acho que faltou, amiga, a gente falar. A Tayane faz sempre Ressignificadas, é um encontro também maravilhoso, além de pastora, mentora, amiga, esquecemos do Ressignificadas. Que é um encontro único, gente. Eu e a Marcela sempre estamos também presentes no que, quando a gente pode, né? Porque ela faz lá no Rio também. Conta um pouquinho aqui pra gente, amiga, como que o pessoal te acha, que vai estar aqui também. Gente, Instagram Tayane Brasil. O Ressignificadas é um projeto que Deus me deu de mulheres, né? Onde a gente traz a ressignificação, a sua verdadeira identidade, traz a cura na identidade dessas mulheres que foram ali rachadas em algum momento da vida delas. Não só um processo de cura, mas na identidade, mas uma cura interior. A gente traz a fé, o combustível. Então você que tá desanimada, fraca, cansada, abatida, ninguém tá te vendo, ninguém tá te olhando, você tá no teu quarto trancado, minha filha, vai pra esse encontro. Porque lá tem cura pra você, lá tem transformação pra você. E tem muito poder de Deus. Gente, é só acompanhar @Tayane Brasil no Instagram, né, amiga? A gente posta tudo lá. E ela vai sempre falando a data que vai ser dos próximos encontros, mentoria também, porque aí o WhatsApp dela já tá lá. E eu queria muito agradecer também a nossa patrocinadora, Dona Palmilha, nosso café. Maravilhoso, Nosso gente. gelado, né? Ai, que delícia. Eu vou pedir outro. Foi incrível. Muito bom. E não deixem de assinar aqui o sininho, tocar o sininho, se inscrever no canal O Café Sem Pressa no YouTube para assistir esse episódio, compartilhar todas as redes sociais, Instagram, a gente também vai postar os recortes e não percam. Tchau!